Já compartilhei com os irmãos. E está no Salmo de número 100. Eu gostaria de trazer novamente à nossa memória esse belo Salmo de número 100. E gostaria de falar sobre a alegria de servir a Deus durante o tempo de 2024 e também o desafio que teremos para 2025 continuar servindo a Deus. Salmo de número 100, um salmo bem conhecido, e eu creio que dá para recitá-lo sem a necessidade de olharmos para o texto, porque ele é bem conhecido. Celebre com júbilo ao Senhor todas as terras, sirvam com alegria, apresente-se dele com cântico, saibam que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrem por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendam-lhe graças e bendigam o seu nome, porque o Senhor e a sua dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Meus irmãos, esse salmo é um salmo que retrata muito bem como deveria ser o nosso serviço a Deus, como nós deveríamos nos portar diante dele. Servir a Deus é um motivo de muito privilégio, de muita honra, assim como hoje de manhã tivemos um momento de agradecer a Deus por todos os irmãos que trabalharam em 2024 e dispuseram a sua vida, o seu tempo, os seus recursos, a sua mente, a capacidade que Deus deu com dons, talentos, ministério para serem desenvolvidos na sua casa. Então, esse é um salmo que retrata muito bem isso, essa alegria de servir a Deus. É bem certo que algumas circunstâncias da nossa vida nos geram muitas alegrias. Quando recebemos um aumento salarial, isso gera um contentamento, assim também como gera um contentamento de podermos obter algumas coisas desejadas, ansiadas por nós. Também o nascimento de um filho gera um contentamento muito grande, o casamento gera, enfim, meus irmãos, há muitas razões e motivos ou circunstâncias humanas para nos alegrarmos, circunstâncias terrenas que gerem em nosso coração algum tipo de satisfação ou até mesmo algum tipo de prazer. Mas quando nós olhamos para o Salmo de número 100, aqui mostra a nossa alegria em servir a Deus. É bem certo que o ano que passamos e o ano que nos desafia também a sermos os mesmos ou melhores em Deus, aperfeiçoados em Cristo Jesus, para o trabalho da sua obra, tivemos algumas adversidades, tivemos alguns percalços na vida. Alguns deles nós conseguimos alcançar o objetivo, outros talvez nós não obtemos o sucesso. Mas a pergunta que eu faço para cada um de nós: será que de uma certa forma alguma coisa neste ano nos motivou a não servir a Deus como deveria? Será que existiu algumas lutas ou barreiras que durante esse ano nos impediram a ser melhores servos? Será que em alguns cultos que chegamos aqui para prestar ao Senhor adoração, louvor, será que algum canto que demos a Deus, talvez foram meio que minguados, poucos assim misturados de desânimo? Será que, meus irmãos, ao fazer uma reflexão sobre o ano 2024, chegamos aqui na igreja sem forças para adorá-lo como deveria ser adorado? Será que do ano 2024 nós tivemos algumas distrações que nos levaram a abandonar o serviço a Deus e nos levaram a ocupar a nossa qualidade de adoração ao Senhor para outras coisas? Será que, meus irmãos, a nossa convivência como irmãos em Cristo, a nossa maneira de nos portar uns com os outros, de nós nos olharmos, de cumprimentarmos, será que
faltou um pouco mais de coração, e isso talvez fez com que o nosso serviço a Deus fosse comprometido. Há muitas perguntas a serem respondidas, mas esse Salmos, ele revela para nós a postura que devemos ter diante de Deus, a maneira como devemos estar diante dele, e alguns ensinos nos trazem o Salmo de número 100. Uma das coisas que precisamos entender é que alguns pagãos, quando se apresentavam aos seus deuses, na época do salmista, tanto Davi como Asaf e outros que escreveram, inspirados pelo Espírito Santo, cada um desses salmos, havia também na época pessoas que se apresentavam aos seus deuses com gritos, com sons, com barulhos, se apresentavam diante dos seus deuses de formas veementes, colocavam o seu coração, se ajoelhavam diante dos seus deuses, não tinha tempo para se levantar, não tinha, na verdade, nenhuma pressa em poder sair da presença de suas estátuas, dos seus deuses, que, como em Salmos de número 115, tem olhos, mas não vê, tem bocas, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não podem andar. Eram pessoas, ou existem pessoas nos dias de hoje, que elas não mensuram o tempo para prestar o seu culto aos seus deuses, ou talvez nós não temos, na verdade, tempo para abandonar os nossos prazeres. Quando estamos de férias, talvez, meus irmãos, nós não queremos sair das férias, mas esse Salmos retrata qual deve ser a nossa postura com o Senhor. A postura que o salmista nos mostra não é uma postura de oscilação, de que um dia está bem, outro dia está mal para adorar ao Senhor. Não quero desprezar que existiram ou existem dias que nós não estamos bem, que a nossa saúde não nos ajuda a adorar a Deus com a qualidade que Ele merece. Não quero desprezar aqui que há momentos difíceis que fazem com que estejamos na igreja e não saiam sons de nossas bocas, e nem mesmo pensemos em adorar ao Senhor. Não quero desprezar, porque existem momentos que nós não estamos bem. Isso afeta a nossa qualidade de adoração a Deus. Muitas vezes, o problema de casa é trazido na adoração a Deus, e ele interrompe o nosso prazer em abrir a boca. Muitas vezes os problemas fazem com que sejamos fracos demais para levantar as mãos e adorar ao Senhor. Não quero desprezar isso também, ao ponto do ministro de louvor ter que dizer para a igreja: levante as suas mãos e adore ao Senhor, algo que deveria ser normal para quem ama e deseja o Senhor. Ou até mesmo quando um ministro de louvor pede para que a igreja cante mais alto, porque as vozes, meus irmãos, elas estão caladas pelo peso do sofrimento do dia após dia. Esses salmos nos ensinam que a minha devoção ao Senhor, o meu prazer de estar com Deus, o meu desejo de adorar, de abrir as bocas, levantar as mãos, de expressar com o meu rosto, com o meu corpo, os meus nervos, a preciosidade, a honra e o privilégio, a grandiosidade que é nos dada para dizer ao Senhor quem Ele é para nós. Salmos de número 100, ele celebra, na verdade, o prazer de estar diante do Senhor e cantar. Por isso que ele diz no primeiro verso, que essa celebração ao Senhor, essa devoção ao nosso Pai, a adoração, esse rendimento, ele deve ser feito com júbilo. Ele não é feito com mazelas, nem com desespero, nem com mal vontade, ele é feito com júbilo. E a ideia de júbilo aqui é celebrar ao Senhor com intensidade,
Como o termo júbilo aqui também, ele tem uma conotação de barulho, alegre, de exercer de forma mais audível a celebração a Deus. Por isso que ele diz que a maneira que nós nos apresentamos diante do Senhor deve ser uma celebração com júbilo. Não é uma celebração apenas formal, em que reconheço quem Ele é, o respeito sim, o temo sim, mas ele é feito também com expressões audíveis, porque o audível, que é a expressão de celebração, meus irmãos, a expressão da minha alma, do meu coração, que está jubilante diante de um Deus que é celebrado, adorado, e que está no nosso meio. Ele diz que essa chegada até Deus, esse louvor dado a Ele, essas ações de graças que nós damos a Ele, não é feito de qualquer maneira, mas ele é servido, verso de número 2, também com alegria. É a expressão de como está o meu coração diante de Deus, apesar que muitas vezes estamos sorrindo nos lábios, mas amargurados na alma. Estamos acostumados a mostrar os dentes da alegria, mas a afeição do nosso rosto mostra, meus irmãos, que estamos ardendo por dentro, e esquecemos que nós não estamos celebrando a famosos humanos com naturezas pecaminosas, nós não estamos celebrando a um Deus que é morto ou que não existe. Servir ao Senhor com alegria é uma honra majestosa dada a nós seres humanos, pecadores falíveis, limitados, diante de um Deus eterno. Então, na verdade, esse servir deve ser com total alegria, porque servimos a um Deus que é vivo entre nós. E quando há um serviço alegre, se há excelência no que faz, é como uma profissão, um trabalho que alguém desenvolve, mesmo sabendo, meus irmãos, que existem as dificuldades do trabalho, mas a pessoa ama o que faz, ela suporta tudo que for necessário, porque ela ama o que faz. Mas quando nós não amamos o que fazemos, nós apenas fazemos porque se há uma necessidade no final do mês de receber o fruto do trabalho. E mesmo sabendo que economicamente, principalmente o nosso Brasil, não anda com as pernas boas, tem gente que ainda no final do mês ainda reclama do salário. E quando nós olhamos o contexto geral, existem muitas pessoas que estão desprovidas de um salário. Mas muitos suportam o ardor da sua profissão porque amam o que fazem. Assim como o pai olha para o filho dá trabalho, dá dor de cabeça, mas ele continua lutando pelo filho, porque ele ama o filho, mesmo que seja doloroso. A questão aqui é que o salmista nos chama a atenção, que o serviço que nós prestamos ao Senhor, ele não é feito porque é pesado, porque é difícil, ele não é feito porque ele é doloroso. O serviço que prestamos a Deus, quer seja cantando, pregando, rindo, cumprimentando, abençoando vidas, o serviço ao Senhor que prestamos nessa noite, e é um serviço de adoração, é um serviço de louvor, é um serviço de reconhecimento quem Ele é para nós, deve ser feito com alegria, estampado na alma e expresso na face. Sirvam ao Senhor com alegria. É por isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz que o coração alegre aformoseia o rosto. É por isso que a palavra do Senhor diz que o coração alegre é um bom remédio. Porque quem tem coração alegre em servir ao Senhor, o seu rosto não é o rosto de pecado,
Não o rosto destinado, meus irmãos, ao envelhecimento precoce, mas são caras, por mais que tenham 60, 70 anos, e os cabelos demonstram a sua idade, mesmo aos 95, aos 96, como a nossa irmã Iracema Regis, a membrinha mais antiga da igreja, que chora porque não pode vir todos os ensaios do coral, porque ficou velha. Que fica, meu irmão, no bom sentido, porque eu nunca vi essa mulher vexada. Eu nem sei se ela está aqui. A veinha é um poço de determinação para adorar ao Senhor. Enquanto existem muitos jovens que fazem isso para Deus, porque tem que fazer. O Salmo de número 100 é o ensino de que quando me apresento diante do Senhor, além de servi-lo com alegria, de celebrar com júbilo, eu me apresento diante dele, não de qualquer maneira, eu apresento com cântico, porque o cântico expressa a satisfação da minha alma em relação a quem ele é para mim. Porque disse que quem canta os seus males espanta, né? Quando você está alegre, você está cantando chuveiro, não é assim? Está lá cantando desafinado. Não sei se eu já cheguei a dizer aqui, mas eu creio que sim. Eu conheci um amigo meu, nascido em Piripiri, Piauí, cabecinha achatada. O nome dele, Francisco Gilson Alves Souza Silva dos Santos. Decorou? Quis imitar Dom Pedro II, que tinha 14 sobrenomes. Francisco Gilson Alves Souza Silva dos Santos. Por que eu decorei esse nome? Éramos adolescentes. Tinha 14, 15 anos de idade. Meus irmãos, esse santo homem, que o Senhor o abençoe, está vivo até hoje, que o Senhor o mantenha vivo. Meus queridos, o bicho era desafinado. Eu nunca vi uma pessoa tão desafinada. Se tem alguém aqui que canta desafinado, você é nada diante desse profissional. Você tem ideia, meus irmãos, quando chegavam cantores na igreja, o pastor pedia que ele sentasse lá atrás, no último banco da igreja, porque ele tinha a capacidade de desafinar o cantor. Era um dom extraordinário. E quando, meus irmãos, ele chegou para o regente do coral: quero entrar no coral. Meus irmãos, o coral inteiro entrou em desespero. Gente que no corou começou a orar para o Senhor, pelo amor de Deus, não permita que Francisco Gilson entre, que era mais conhecido. Meus irmãos, era uma coisa impressionante. Era um dom espetacular que ele tinha. Eu não sei quem foi que deu para ele. Se foi Deus, se foi ele mesmo. Só sei de uma coisa, que ninguém queria na hora de cantar chegar perto dele. E na hora, meus irmãos, que se juntavam os jovens para cantar, ele queria o microfone. Me dá o microfone! Meus irmãos, era um desespero. Aí dava o microfone, o sonoplasta, meus irmãos, literalmente desligava o microfone dele, mas não tinha pareia. Ele conseguia fazer um coral afinado, desafinar todos os tons. Mas havia na vida do Francisco Alves Silva Santos, Francisco Gilson Alves Silva Santos, já até esqueci agora. Havia algo nele que eu achava fantástico. Algo que muitos que foi dado por Deus o dom de cantar, não tinha. Gilson era um rapaz que cantava com a alma. Ele dizia assim: por que não cantar com alma para o meu Deus, que deu a sua vida por mim, pecador? Ele dizia assim. Todas as vezes quando ele era repreendido para dizer, não cante alto, ele dizia: porque eu não vou cantar para aquele que me salvou? Eu era um miserável. Ele falava com a gente. Desde cedo, meus irmãos, envolvido em prostituição.
Ele dizia: eu, com todas as minhas forças, exaltarei o Deus que me salvou, porque o dia que eu encontrei a vida que Ele me deu, eu nunca mais eu quero perder, então tudo que eu sou deve ser para Ele. Ele dizia isso para nós. E é isso que o salmista está dizendo, que quando eu canto ao Senhor, quando eu falo a Ele, em formas cantadas, soletrando-as em forma de música e ritmo, é a apresentação do contentamento da minha alma. Por isso que a minha presença diante dEle, quando me apresento a Ele, não deve ser feito de qualquer maneira, deve ser expressado com cânticos de adoração, atribuindo quem Ele é para mim, as pessoas, dizendo os seus atributos, quem Ele é: poderoso, majestoso, grande Rei, em toda a terra seja adorado, porque não existe e nem haverá um Deus igual a esse quem nos criou. Mas o salmista nos diz algo interessante. Porque ele celebra com júbilo, porque ele serve com alegria, e porque ele se apresenta diante de Deus com cântico. Porque o verso de número 3 vai explicar a razão porque ele se apresenta diante desse Deus. Saibam que o Senhor é Deus. Ele tem pleno conhecimento de quem e para quem está cantando. Ele canta com a alma porque conhece esse Deus que o criou. Tanto é que ele termina o verso 3 falando e explicando a razão. Porque eu conheço, porque foi Ele que me fez, e eu sou dele, nós somos dele, nós somos o seu povo, nós somos o rebanho do seu pastoreio. Ele não está dizendo que adora a Deus porque acha bonito, porque virou febre, virou modinha. Eu já disse entre os irmãos aqui várias vezes, virou moda um palco de show, fazendo apologia a tudo que não presta, parar o showzinho para cantar em ao Senhor. Virou moda, e todo mundo se diz crente agora. Virou moda cantores dizerem que são evangélicos, mas continuam com a sua vida promíscua, uma vida extremamente prostituta, uma vida extremamente de adultério, e se dizem que são do Senhor. Quem se diz o Senhor não pratica as práticas do mundo, mas pratica as práticas de Cristo pela sua palavra. Observem que ele diz quem é esse Deus, e ele tem conhecimento de quem ele é. Ele aqui está dizendo que é esse Deus, quem criou, quem nos fez. Olhando para Gênesis capítulo de número 1, lá está estampado os versos 26 e 27, quem nós somos. Quem nós somos? Somos aqueles que o pai um dia, quando soprou nas narinas de Davi, de Adão, quando era um boneco feito de barro, soprou nas narinas deste Adão, o fez alma vivente, da costela dele tirou Eva, e a partir dali todos os seres humanos vieram a existir. Então nós não somos frutos de macaco. E eu já falo, se eu vim do macaco, eu não quero vir do chimpanzé não, eu vim do King Kong. Mas nós vimos do macaco? Que estamos dizendo para Deus quem Ele é? Estamos dizendo para Deus que Ele foi incapaz de gerar um ser humano, e houve a necessidade de tirar de um bicho a capacidade de ser humano. Não, meus irmãos, o salmista está dizendo que Ele é Deus, Criador de todas as coisas, que formou o homem.
e que resgatou o seu povo para ser propriedade particular sua. Somos dele. Ninguém teve o poder de se autoexistir, ninguém teve o poder de si mesmo se criar. Todos nós somos a prova de um Deus que é poderoso, majestoso e grandioso. Nós somos a prova que existe um Deus acima de todas as coisas, que cria seres complexos, que há necessidade que vários especialistas entendam o corpo humano, e mesmo assim precisa se criar outros especialistas. Nós estamos falando de um Deus que conhece cada célula do nosso corpo. Então esse é o Deus que adoramos nessa noite. Somos dele. Não somos apenas criaturas, criação, mas somos o seu rebanho. Aqui, meus irmãos, o salmista está mostrando que o povo de Deus é dele, é para si. É chamado de ovelha, porque ele, como pastor, nos conhece. Nos chama de ovelhas, porque somos propriedade deles. Nos chama de ovelhas, porque pertencemos a ele. E hoje nós entendemos que somos o seu rebanho, porque Cristo Jesus nos comprou numa amarga cruz, nos deu liberdade no Espírito para adorá-lo e dizer: ele é o cabeça da igreja. Então a ele e toda glória, toda honra, todo louvor, toda adoração, porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Ele ainda nos diz, verso de número 4, que nos chama para entrar por suas portas, fazendo alusão, meus irmãos, ao templo, ao tabernáculo. O tabernáculo antigamente tinha restrições estabelecidas por várias regras de santidade. Ninguém entrava no ato de qualquer maneira. O salmista está nos mostrando que a nossa maneira de nos portarmos com o Senhor deve ser de modo santo. Porque se nós não estivermos buscando santidade, assim como Hebreus nos fala, que devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O salmista está nos mostrando, meus irmãos, que quando nós entramos por suas portas, nós entramos não murmurando, não solicitando a ele as bênçãos, mas entrando dando graças, ações de graças, reconhecendo o que ele é, o que ele fez, o que é por nós, reconhecendo que ele foi maravilhoso, bondoso, generoso, compassivo, misericordioso. Então a maneira como entramos por suas portas, entramos para ter essa relação com ele, e nos apresentando a ele sempre com alegria, como nós lemos, deve ser feito com ações de graças. Se a gente parar para pensar em 2024, nós batemos o recorde de murmuração e agradecemos pouco. Se pararmos para pensar, fazer uma análise, uma retrospectiva, porque também daqui a pouquinho vai ter retrospectiva para tudo quanto é lado, né? Na Rede Globo, na Record, na Bandeirantes, na CNN, agora mesmo, o que vai juntar de retrospectiva não é brincadeira não. Agora façamos a retrospectiva da nossa alma. Vamos parar para pensar. A gente reclamou demais, meu irmão, pela caridade. Nós reclamamos demais, pedimos demais. Se formos olhar em porcentagem, eu creio que, eu não vou nem exagerar, eu vou baixar aqui, que 70% das nossas orações diante do Senhor, ou foi para pedir, ou foi para manifestar pedido, em terceiro, ou foi para rogar alguma coisa, e a quarta, por vir para reclamar. Era para a gente passar o ano todinho de joelho agradecendo, Senhor, obrigado pela salvação, porque este mundo, tudo é passageiro. Eu estava hoje, o meu irmão Alex
A gente estava recordando a nossa infância. Eu estava olhando para a cara dele e falei assim: tu tá velho, cara. Ele, você também está acabado. Apesar que eu estou melhor do que quando era jovem, meus irmãos. Quando eu tinha cabelo, meu irmão, Jesus faz cada coisa. Eu era feio, meu irmão. Feio. Era feinho. Mas Jesus, que é bom, falou assim: eu vou melhorar a cara desse rapaz. Eu vou tirar os cabelos dele. Vou dar umas gordurinhas a mais. Meu irmão, quando me olho no espelho eu falo: tô careca, tô meio gordinho, mas eu estou feliz com Jesus. Ele fala que devemos dar ações de graças. Nos seus atos devemos entoar hinos de louvor. Observe o que ele vai aprofundar. Não apenas dar ações de graças, mas devemos nos dobrar, render graças a Ele. Devemos chamar o seu nome, bendizer. Devemos expressar a mais profunda reverência, em rendição, em adoração, me prostrar diante dEle. Porque Ele diz isso? Porque no verso de número 5, Ele vai dizer: porque eu faço tudo isso? Porque eu tenho percebido que o Senhor é bom. O Senhor é bom, meus irmãos. Deus foi bom conosco em 2024, meu irmão. Olha para você, você está vestido. Dá uma olhadinha para o seu irmão aí, como ele está lindo. Beautiful. Deus é bom, meus irmãos. Olha o que Ele tem feito conosco. 2024, eu lembro que se havia especulação sobre 2024 no Brasil. O Brasil vai acabar. O Brasil, meus irmãos, todos os anos nós vamos ouvir a notícia: o negócio vai ficar pior. Ai. Mas o crente, ele olha para o alto. Dele vem o meu socorro. Dele vem o meu abrigo. Dele vem a minha provisão. E veio. 2024 foi projetado, 2023 foi projetado tantas coisas para esse ano. E chegamos. E como estamos? Diante dele. Estamos diante do que nos criou. Estamos diante daquele que é misericordioso, que sem perceber colocou o mantimento na nossa mesa, que sem percebermos nos deu vida. Oh, meus queridos, olhemos para o alto e percebamos que há um Deus que nos ajuda todos os dias. E preste atenção que eu vou falar. Vai chegar 2025 e o mesmo Deus que em 2024 está sendo Deus, será o mesmo quando chegar 2025. A Ele toda honra e toda glória, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Interessante que ele fala no verso número 5 que não apenas ele é bom, misericordioso, e sua misericórdia dura para sempre. Como ele fala que esses atributos de Deus, as ações de Deus, eles não param, não ficam estagnados em uma só geração. Perceba que o salmista, ele faz aqui, meus irmãos, uma observação interessantíssima. Ele não apenas foi esse Deus bom e misericordioso em uma só geração. Nós brasileiros temos o hábito de sermos saudosistas. Porque na minha época era assim. Como se Deus tivesse apenas privilegiado o pastor Moisés algumas gerações. Quando nós somos saudosistas, nós estamos dizendo: naquela época Deus fazia assim. Aí eu te pergunto: por que não está fazendo com você hoje, já que você é tão saudosista? Ele mudou? Pastor, na minha época Deus movia. Ok, Ele não move hoje não?
quer dizer que a geração o modificou. Nós não podemos esquecer que um dos atributos de Deus é a imutabilidade. Por isso que a palavra do Senhor diz que Ele é o mesmo ontem. E a mesma maneira que Ele é ontem, foi ontem, Ele é hoje. E da mesma maneira que Ele foi ontem, hoje, Ele não vai mudar amanhã, Ele continua sendo o mesmo. A eternidade não modificará Deus e nem pode modificá-lo. As gerações não têm a capacidade de mudar o ser, a essência de Deus. Não, meus irmãos, Ele é o mesmo Deus bom que foi no antepassado, é nos dias de hoje. O mesmo Deus que criou os céus e a terra, lá em Gênesis capítulo 1, é o mesmo Deus de Apocalipse, e quando todo o livro se fechar, Ele continuará sendo o mesmo na eternidade. Por isso, 3 aplicações eu gostaria de trazer aos irmãos. A primeira aplicação está nos versos 1 e 2. Nos apresentemos e sirvamos com contentamento, com muita alegria, com prazer. A nossa adoração ao Senhor, ela não pode ser mediana, não pode ser medíocre. A nossa adoração ao Senhor, ela não pode ser menos que o contentamento que nós temos até mesmo de o nascimento de um filho. A nossa alegria não pode ser menos, presbítero Esdras, do que quando ouvimos e vimos tantas maravilhas. Não pode ser menos do que isso. Você que ama futebol, a tua alegria em Deus não pode ser menor do que a tua torcida contra o teu time ou a favor do seu time. O nosso contentamento diante do Senhor não pode ser menos do que o desejo de que meu filho tenha sucesso. Não pode ser menos, tem que ser mais, exageradamente mais. O nosso desejo de servir ao Senhor tem que ser exageradamente mais. Porque o que Ele nos deu, enviando o seu Filho amado Jesus Cristo, nada nesse mundo poderá pagar isso. Então não pode ser menos, tem que ser mais, exageradamente mais. Segunda aplicação: o conhecimento de Deus faz com que o nosso serviço e a nossa alegria a Ele seja perfeita, no bom sentido, seja exata, porque a única forma de adorarmos a Deus de forma bíblica, correta, é o conhecendo. Nós temos visto em muitas igrejas formas erradas de adorar ao Senhor, expressões erradas de se manifestar diante de Deus. Existe muito barulho, existe muita corrida, existe muito riso, existe louvor, mas não se sabe como adorar ao Senhor. O salmista está dizendo que a forma exata, pastor Moisés, de se adorar a Deus como Ele é conhecendo a palavra do Senhor. Saibam que o Senhor é Deus. Como eu posso abrir a minha boca e me expressar de forma correta na adoração? Conhecendo a Deus. E como se conhece Deus? Pela sua palavra. Quando eu conheço ao Senhor, eu sei que todos os hinos que são cantados não é para mim. Você estará na plateia e o povo vai estar te aplaudindo. Que tanta gente orgulhosa cantando errado. Você vai ter vitória porque você é o cara. Não é assim que os coaches fazem? Não é assim que os pastores, quando querem lotar as suas igrejas, fazem? Porque a ideia de lotar a sua igreja não é para Cristo. Quando um pastor pastoreia o rebanho de Cristo, ele não pastoreia para si. O presbítero não serve a igreja ou deseja a igreja para si.
O diácono não serve a igreja para si. Nenhum de nós servimos a igreja para nós, servimos para Ele. E quando trabalhamos para Ele. Mas como eu sei disso? Conhecendo verdadeiramente as Escrituras. Tivemos uma mensagem maravilhosa de manhã, e eu quero agradecer ao pastor Moisés, edificou muito meu coração. E assisto em casa. Quando o pastor Moisés de manhã estava falando sobre ser servo, Deus falou tremendamente, pastor Moisés. Só não escuta quem não é do Espírito Santo. Só não escuta quem está muito desviado no pecado. Mas é a realidade. Como eu posso adorar ao Senhor? De que maneira eu canto para Ele? Conhecendo as Escrituras. Saibam que o Senhor é Deus. E por fim, como eu sirvo, celebro ao Senhor? Por que eu faço isso? Porque eu sou merecedor? Não, porque Ele é bom. Sejamos gratos. Porque estamos aqui por desencargo de consciência? Não, estamos aqui porque estamos diante da majestade do Rei. Estamos diante daquele que é Senhor, em que suas mãos está todo o poder, ninguém pode retirá-la nem abaixá-la. É um poder estável, eterno e imutável. É esse Deus que nós adoramos nessa noite. Então a Ele toda a honra e toda a glória. Qual é o nosso desafio? Não é apenas chegar dia 31 de dezembro dando graças a Deus por tudo que Ele fez, mas o nosso desafio é chegar o ano que vem também. Venha para cá, louvor, para cantarmos ao Senhor. É chegarmos o ano que vem com o mesmo desejo de adorá-lo, de servi-lo com alegria, com contentamento, com júbilo, dando o nosso coração, a nossa vida para Ele, a nossa alma para Ele, o nosso ser de forma integral a Ele, porque Ele cuida de nós e sabe quem somos, o que precisamos. Então, meus irmãos, saiba de uma coisa: Deus te criou para o louvor da sua glória, e chama cada um nessa noite para exaltá-lo, porque Ele foi quem te fez e quem te salvou. Deus não nos chamou, meus irmãos, para murmurarmos. Deus não nos chamou para abrir os nossos lábios e falar o que não é devido, palavras torpes. Deus não nos chamou para isso. Quando Deus colocou emprego em suas mãos, o colocou para que você o glorificasse lá no emprego. Quando Deus abriu as portas do vestibular, da faculdade, Deus abriu para que você o glorificasse lá. Quando o Senhor te trouxe a essa cidade, você que é de fora, Ele não apenas te trouxe por trazer, para fazer turismo, Ele te trouxe para que o nome dEle fosse glorificado na sua vida. Deus te deu um marido, te deu uma esposa, te deu filhos, para que Ele fosse glorificado na sua família. Deus nos deu roupas, Deus nos deu carro, Deus nos deu casa, Deus nos dá mantimento. Para quê, pastor? Para que o nome dEle seja exaltado em toda a terra. É isso que Deus faz. Para que Deus fez essa igreja? Para ostentar diante da cidade a primeira igreja evangélica? Não! Cada coluna dessa igreja, as luzes não foram apenas, meus irmãos, acesas para que pudéssemos enxergar uns aos outros. Tudo isso aqui é para o louvor da sua glória. Então celebre a Ele com vozes de júbilo. Penteamos o cabelo, nos arrumamos, nos perfumamos. Para quê? Para nos apresentarmos às pessoas? Não! Estamos aqui para nos apresentar a Ele. Então celebrem com vozes de júbilo. Mas por que nós não temos feito isso? Porque nós não temos entendido e nem conhecido o Deus que nós cremos. Então nessa noite eu convido você a se colocar de pé. E nós vamos cantar novamente a canção que eles cantaram: Santo para sempre. Deus nos deu coração, nos deu pulmões,
colocou o estômago, vértebras, nervos, colocou os ossos. Deus colocou em nós a língua, os ouvidos, os olhos. Para quê? Apenas para existirmos? Não, para que celebremos a Ele com toda a honra e glória. Então convido você a cantar com todo o seu coração. Você pode fechar os seus olhos. Estamos diante daquele que é Senhor sobre toda a terra. Estamos diante daquele que é o nosso Deus. Aleluia! Ao Senhor! Ao Senhor! Então cantemos a esse Deus. Aleluia!